Bom, vamos abordar aqui agora as respostas, né, no caso, a solução da atividade que fala sobre o ambiente de programação. Então, a primeira pergunta: qual a finalidade do programa MicroC? O que é, né, na verdade, como se fosse a pergunta, né? Poderia dizer assim: o que é o ambiente de programação MicroC? Então, lá no resumo, né, ambiente de programação quando a gente quer criar um programa, né, criar um projeto de programação, então, um ambiente que possui recursos para permitir a edição do programa, né, verificação de erros, simulação, conversão, para o formato de gravação, entre outros recursos disponíveis. Então, o MicroC é um ambiente de programação. Agora, respondendo, o que é o MicroC, né? Então, é uma ferramenta de desenvolvimento com recursos sofisticados dedicados a microcontroladores PIC e é projetado para permitir que o programador desenvolva e implemente rapidamente soluções para aplicações em um ambiente amigável, ou seja, um ambiente de programação para microcontroladores. Né? Então, nada mais é do que um ambiente de programação. Tá? Então, existem vários programas utilizados para fazer programação para microcontrolador. Né? Então, o MicroC é um deles. E aí, então, essa resposta aí, tá? Então, é uma ferramenta de desenvolvimento com recursos sofisticados dedicados a microcontroladores PIC e é projetado para permitir que o programador desenvolva e implemente rapidamente soluções para aplicações em ambiente amigável. Então, ele é um ambiente de programação para microcontroladores. E aí está aqui também, né, uma definição sobre o que é o ambiente de programação. Agora, o que é um projeto criado no MicroC? O que é o projeto criado no MicroC? Então, quando a gente cria um projeto, a gente está, na verdade, ele contém, né, todas as configurações necessárias para a programação do microcontrolador. Então, o projeto é o conjunto de informações necessárias para criar um programa para ser gravado no microcontrolador. Então, o projeto contém os arquivos fonte, contém as configurações do projeto e assim por diante. E aí tem passo a passo, né, a criação do projeto que eu expliquei para vocês aí. Né? Quando você cria o projeto, você tem que definir várias informações ali, vários parâmetros, né, para que na hora da gravação do programa no microcontrolador ele fique configurado, né, da maneira que é necessária. O projeto contém o programa e todas as configurações necessárias para a configuração do microcontrolador. O que é o arquivo fonte? Eu expliquei sobre a questão do arquivo fonte. O código fonte, ou arquivo fonte, talvez a maneira como eu coloquei na questão lá pode talvez deixar dúvida ou não deixar muito claro a pergunta, né? O código fonte ou arquivo fonte. Source file. File é arquivo fonte em inglês. Tá? O código fonte também, né, é um termo que é utilizado. Source code, código fonte. Então, o arquivo fonte é o nome dado para o arquivo onde estão descritos os comandos da linguagem de programação, C. Está escrito na linguagem C. Então, o arquivo fonte, quando a gente abre o arquivo fonte, o void main, ele vai ter a descrição lá, né, a sequência de comandos. Se eu vier for lá na pasta do MicroC, né, então aqui eu tenho uma pastinha aqui com todos os, né, arquivos do MicroC aqui, ó.
Então, quem é o arquivo fonte aqui no caso? É esse cara aqui. Aqui tem dois projetos, o projeto teste e o projeto conta prod. Né? Os nomes diferentes aqui. Ó. Tudo que é conta prod aqui é referente conta produtos, né? Do programa que eu abordei sobre contagem de produtos. E o outro é um programinha de teste. Então, todos que são teste aqui estão relacionados ao projeto. Então, o ideal seria o quê? Separar em duas pastas aqui. Eu acho que eu esqueci de fazer essa separação aqui no caso. Na verdade, o que eu fiz? Eu criei um programa e depois eu alterei ele, salvei e esqueci de salvar, de criar uma pasta. Salvar como, e aí na hora eu esqueci de criar uma outra pasta e salvar na pasta. Então ficou aqui também. Na verdade, depois eu salvei como em outra pasta. Ó. Então acabou ficando aqui, eu esqueci de apagar. Aqui no caso, então, o arquivo fonte ó, é esse ponto C aqui. Ó. Olha lá como aparece lá. Ó. Micro-C source file. Tá lá no final aqui também. Ó. Micro-C source file. Então é o arquivo fonte do micro-C. Tá bom? Com esse arquivo aqui, né, você tem todo. Você abre, se eu clicar aqui duas vezes, ó, ele vai abrir o micro-C, já está aberto o micro-C, mas aí ele vai abrir o outro aqui. Outra instância do programa, né? Aqui, mas tem duas. Abriu aqui com o programa. Então, esse aqui é o programa de teste. E aí, aliás, o arquivo aqui, ó, conta prod, perdão. Eu estou com o projeto aberto aqui, tá? O projeto é o /LED, que eu estava explicando. E aí, quando eu abro aqui o arquivo conta prod, tá? Se eu compilar aqui, né, ele está compilando o /LED, porque o projeto é o /LED. O conta prod eu abri aqui só para vamos supor, eu quero consultar um programa que eu fiz. Eu posso abrir o arquivo fonte aqui, o ponto C, e trabalhar com ele aqui, abrir aqui. Aí eu venho aqui, né, clico no /LED aqui, aí clico aqui no conta prod, consulto ele aqui e tal, vejo que copio alguma rotina, às vezes que eu quero aproveitar. E aí vem aqui no /LED, eu colo ela, vejo aqui, edito. Mas o que manda aqui, né, é o /LED. Tá? É ele que faz parte do projeto. O projeto está aqui. Ó. Eu venho aqui e abro aqui. Né, para ver aqui, ó, é o /LED. Tá? Então esse arquivo aqui, ele não está fazendo parte do projeto. Ele foi aberto aqui só para uma consulta. Então eu posso clicar aqui, fechar ele. Né? E aí, se eu fechar o /LED e manter o conta prod aberto e compilar, ele vai compilar com o conta prod, que é o conta prod que faz parte do projeto. Mesmo estando fechado o arquivo, é o conta prod que ele vai usar como referência. Tá? Se eu abrir o sumário aqui e ver os arquivos, no caso, Output Files, /LED aqui, ó, são os arquivos de saída e tal. Então o /LED considera, o conta prod não vai ser referenciado. Tá? Então o arquivo fonte é o arquivo que a gente faz a edição do programa aqui. Ele é salvo com a extensão, no caso aqui do micro-C, com a extensão .c. Em algum outro programa, né, que a gente utiliza aí, né, dependendo do ambiente de programação, pode ser que dê um outro nome. E o projeto, no caso do micro-C, ele salva aqui, ó, como PPC. Tá? Então, se eu clicar duas vezes aqui, aí ele abre o projeto conta prod. Tá bom? O arquivo fonte é esse aqui, ó, .c source fonte. Voltando aqui, o que é um arquivo fonte? É um arquivo onde está descrito os comandos do meu programa. O que é o processo de compilação e qual o comando usado para executá-lo? O processo de compilação. Então, aqui no caso do micro-C, o que é a compilação? Né? Quando eu falo em compilar, ele vai traduzir o programa, né? Ele vai fazer a verificação de erros, né? Após o programa podemos iniciar o processo de compilação, que é o que? A verificação de erros de escrita, erros de sintaxe, erros dos comandos.
Se não houver nenhum erro, ele vai gerar o arquivo de gravação, que é o .hx. O comando que eu uso é o build project, ou Ctrl mais o F9 aqui no microC. Estamos sempre trabalhando, falando aqui do microC. Então, build project, né, ou Ctrl mais o F9. Então, se eu vier aqui, né, debug, aliás, project, build project, ou build. Tá? Ou eu venho aqui na engrenagem, aqui na barra de ferramentas, né, tem a engrenagemzinha aqui, ó, build project. E aí está lá também a tecla de, ele mostra a tecla de atalho, Ctrl mais F9. Tá? Então eu aperto a tecla Ctrl e F9 junto. Aí ele inicia o processo, que é esse processo aqui de compilação. Faz a verificação de erros, tudo mais, processando, aí ele vai dar os resultados aqui. Isso aí. Para que serve o arquivo com extensão .hx? O arquivo com a extensão .hx é o arquivo que eu uso para gravar o programa que vai ser gravado no microcontrolador, né? Eu até usei como exemplo, trabalhando aqui no Proteus, né? Então, lógico que aqui no Proteus eu te dá dois cliques aqui, abre, né, o microcontrolador. Deixa eu dar uma pausa aqui que ele está executando o programa. Vou dar um stop, na verdade. E eu não consigo abrir aqui. Agora eu consigo abrir aqui, ó, o programa, o .hx é o programa, se tivesse gravado na memória do microcontrolador aqui no simulador, né, na simulação do Proteus. Mas lá no microcontrolador eu tenho que, dependendo do modelo do microcontrolador, a gente tem que tirar o microcontrolador da placa onde ele está instalado e colocar num gravador. E aí usar um programa de gravação. O microC Pro, né, o microC ele pode ser usado como gravação, né, para gravação. Agora o microC não Pro, né, no caso, aqui tem os aqui, ó, Build Program, ME Program, Programador e tal. Então, dependendo da versão do microC, ele também, se você tiver o gravador lá conectado, ele já transfere, né, do gravador, transfere, né, na memória do controlador. Tem que ter um circuito, um gravador. E aí tem que ter o programa, né? Se você não tiver, se o microC não permitir a gravação, aí existem alguns programas que normalmente vem, quando você compra um gravador, já tem um programinha que é usado para fazer esse processo. Ele vai pegar o HEX e você vai selecionar lá o modelo do microcontrolador e vai fazer a gravação. Tá? Então, o arquivo utilizado então para gravação, o que é o HEX? O arquivo utilizado que é para gravação do microcontrolador, que é o arquivo, né, que vai na memória do microcontrolador. É o programa na forma, embora com a extensão HEX, e quando a gente abre ele até lá no gravador, ele está em formato hex, né, HEX de hexadecimal, mas na verdade, né, na memória do microcontrolador está binário, né, ele é gravado no formato binário e é executado lá no formato binário na linguagem de máquina, que é a linguagem binária. Então o HEX é o arquivo usado para gravação do microcontrolador. Ok? Então é isso aí. A última questão aí, a questão 5, para que serve o arquivo HEX? Hex. É um arquivo de gravação do microcontrolador que é gerado, né, quando a gente compila, que eu mostrei para vocês aqui, ó, o arquivo fonte, e aí ele gera o hex, tá? Que é usado lá, eu mostrei no simulador no Proteus. Mesma coisa usando no gravador.